Quando nós tratamos de inventário extrajudicial, uma das principais dúvidas para quem está iniciando ou até mesmo para quem já realiza, porque em muitas situações nós precisamos de outros, é saber quais são os documentos necessários e por onde eu começo, quais os primeiros passos para a realização do inventário extrajudicial. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Vem com a Prof. Eliane e nós vamos verificar quais os primeiros passos, por onde eu começo a realizar o inventário extrajudicial para o meu cliente. Em primeiro lugar, o cliente vai nos procurar e vamos pedir a ele a documentação, e estes documentos, eles serão documentos que teremos que receber para análise e parece muito óbvio, mas eu já tive muitos casos de encaminhamento de inventário por advogado no tabelionato em que falta o documento básico, da onde vai haver um levantamento sobre todo. Esse documento é o registro de óbito. Imaginem que alguém vá lhe procurar como advogado e pedir que faça toda uma análise para ver digamos, a divisão e os quinhões que há naquele inventário. Se nós partirmos do atestado de óbito, do registro que consta na certidão de óbito, nós vamos verificar que ali vai dizer nome do falecido, se ele tem pais vivos, se ele tem cônjuge, companheiro, filhos, embora nessas situações possa haver algum equívoco na hora de prestar estas declarações na hora em que vai alguém até o registro civil para fazer este comunicado, essa comunicação do óbito, dali é que nós vamos começar a analisar. Então, primeiro eu vou solicitar que meu cliente leve o óbito. E também existe um rol de documentos que são necessários, que são essenciais para que nós possamos analisar o inventário. E aí nós vamos solicitar os documentos de identificação de todos, do falecido, se ele tem cônjuge ou companheiro, dos herdeiros filhos. Se tem herdeiros falecidos, nós vamos pedir os óbitos. Se não tem filhos nem cônjuge e os ascendentes são falecidos, eu vou verificar quem são os irmãos. E como que eu sei quem são os irmãos que possivelmente serão os herdeiros? Vou ter que solicitar o óbito dos pais da pessoa falecida. E por aí nós vamos solicitando aquilo, que faça toda a cadeia sucessória. Também nós temos que solicitar que haja aquela documentação referente aos bens, matrículas atualizadas dos imóveis, porque uma matrícula desatualizada pode levar com que se encaminhe uma DIT, uma declaração de imposto de transmissão errada, que se faça a partilha errada. Por exemplo, a pessoa apresenta a certidão da matrícula referente a um terreno e posteriormente houve uma verbação que não consta nesse documento que nos foi apresentado. Todo o encaminhamento vai estar faltando informar a construção. Vamos também solicitar que haja a apresentação dos recibos, de pagamentos, as dívidas. Vamos solicitar que apresentem relação de gado, se houver, extratos de contas bancárias, de veículos e etc. e tal. Tudo aquilo que puder configurar de patrimônio e de obrigações a serem cumpridas tem que ser levado
para que o advogado faça a petição ao tabelião e a partir daí se possa elaborar o pedido do imposto de transmissão e a verificação das negativas fiscais da Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Havendo, toda essa documentação, o advogado elabora o requerimento ao tabelião, uma petição dizendo quais são os bens, quais são os herdeiros e a forma que eles vão partilhar, atribuindo o valor X para cada bem. A partir daí será feita a DIT, que é o pedido de avaliação para a Fazenda Estadual, que vai gerar o ITCD ou ITCMD, vai ser entregue ao advogado para que ele repasse ao cliente e se faça o pagamento desse imposto. Pode ser o caso de isenção, vai sair direto ali no próprio sistema do tabelionato a isenção ou a não incidência do ITCD. Se for feito o pagamento, gera após o pagamento uma certidão de quitação de imposto de transmissão. Havendo bens rurais, nós temos que apresentar também o certificado de cadastro de imóvel rural e o imposto territorial rural, o comprovante dos últimos 5 exercícios pagos ou uma certidão negativa da Receita Federal, referente ao imóvel rural. Também o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, muitas vezes é solicitado para fins de informação da localização do imóvel para a Fazenda Estadual, e o CAFIR, que é mais um documento relativo ao imóvel rural. Após feito isso, leva a minuta ao cliente para se analisar e agenda-se com o tabelião. Quando nós tratamos deste tipo de inventário, os impostos são recolhidos anteriormente. No inventário judicial, é só lá no final que é verificada essa situação. De início, de forma básica, é isso aí que nós vamos fazer. Esses são os primeiros passos para nós iniciarmos o nosso inventário extrajudicial. No decorrer das nossas aulas, nós vamos ver tudo o mais que nós precisamos verificar, que nós precisamos analisar para que este instrumento seja realizado de forma correta, todas as informações constem ali e obtenhamos o registro dos bens imóveis, o saque daqueles valores que estão depositados e a transferência daqueles bens móveis para cada herdeiro que assim o receber. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre o inventário extrajudicial.